mas nem só de núcleo a célula é composta. Então agora a gente vai falar sobre o citoplasma celular, que é o que fica em volta da célula, né? Então vamos falar sobre o citoplasma. Citoplasma é a parte que fica em volta do núcleo. Ele tem a função de dar sustento para a célula. Ele é composto, em sua maior parte, por água, mas também tem muitas proteínas aqui envolvidas aqui no seu citoplasma. Para você analista, o que é muito importante a gente saber? Como são os tipos de citoplasma que a gente observa, tá? Porque também tem a coloração, que ele vai ficar diferenciada. Então, a gente tem um citoplasma aqui escasso, isso quer dizer que a gente tem um núcleo grande e pouco citoplasma, a gente quase não consegue vê-lo. Nós temos um citoplasma aqui com uma relação intermediária aqui de núcleo, porque a gente tem um núcleo grande, mas a gente consegue observar aqui ainda bastante citoplasma. E nós temos o citoplasma abundante, quando a gente fala que tem um núcleo pequeno e mais citoplasma, praticamente isso. E como que a gente pode fazer um tipo de comparação? Por exemplo, o linfócito, nós temos pouco citoplasma escasso. É como se você pegasse a maçã, que é redondinha, como se fosse um linfócito, cortasse ela no meio. Você quase não vê a casca da maçã quando você corta. Essa é uma representação de um citoplasma escasso. É como se você tivesse cortado a célula no meio e você não tivesse vendo o citoplasma. Ou só uma bordinha bem fina e você vê muito mais núcleo, né? No caso da maçã, você vê a polpa muito grande. Quando falamos em citoplasma intermediário, em relação intermediária de núcleo citoplasma, a gente está falando que tem ainda um pouco de citoplasma, a gente consegue observar, e o núcleo ele não pega toda essa porção do citoplasma. Como quando a gente cozinha o ovo, a gente consegue ver que a gente tem a gema, a gente vê a clara do ovo também, a gente consegue ver os dois. E mais ou menos, tá, gente? Bem mais ou menos, não é exato, na mesma proporção. Um citoplasma abundante, nós também olhamos assim quando a gente tem um núcleo pequeno e o seu citoplasma maior. Igual quando a gente vai fritar um ovo, né? Quando a gente vai fritar o ovo, a gente consegue ver a gema pequena e a clara bem maior. Então a gente fala que tem um citoplasma abundante. Para a descrição celular, esse é um vocabulário muito bom para vocês utilizarem, tá? E para descrever a relação núcleo-citoplasma, como que eu consigo descrever? A gente utiliza muito mais esse vocabulário de relação núcleo-citoplasma quando vamos descrever blasto, porque é quando a gente quer evidenciar, quer mostrar para o médico aquela descrição. Mas, fica a dica, existem algumas provas de hematologia em alguns laboratórios que pedem para descrever outras células também, não só o blasto, só para ver como que você vai descrever. E aí é legal você saber como faz essa descrição, como você faz essa relação, tá? Então, ó, sempre usa o núcleo como referência. Então, se o núcleo é grande, aqui, ó, citoplasma escasso, então a relação núcleo-citoplasma. Tenta associar com células com algo que seja do seu dia a dia. Aqui eu coloquei algumas imagens, tá? A maçã, os ovos e tal, porque fazem parte do meu dia a dia, são coisas comuns e que eu consigo associar às células. Se eu tiver dúvida, eu posso lembrar que parece a maçã tem pouco citoplasma, tem uma casca escassa se eu cortar ela no meio. E também você pode imaginar qual a porcentagem em tamanho do núcleo para o seu citoplasma. Por exemplo, o linfócito, vamos lá, quase 100%, né? Ele toma quase 100% aqui da área do citoplasma. O monócito aqui, ele tá tomando, eu diria, pouco mais de 50%, uns 60% aqui da área do citoplasma. Essa célula aqui é um linfócito hairy cell e ele tá com seu citoplasma abundante. Então aqui ele tá com menos da metade do seu citoplasma. Então a gente pode pensar dessa forma, menos de 50%.
Essa é uma forma que eu também encontrei, galera, quando eu estava aprendendo para entender esse lance de relação núcleo-citoplasma, pensar na porcentagem. E essa parte de porcentagem também te ajuda a diferenciar um bastonete de um metamielócito. Eu também vou te contar mais pra frente, certo? Então vamos para nossa próxima aula.